Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula de geografia de hoje é bem especial, pois nós vamos iniciar um novo capítulo no nosso livro. Iremos avançar os nossos estudos e para isso eu preciso que vocês organizem o local de estudos e abram o livro nas páginas 112 e 113. Já? Tudo certinho? Então vamos lá! Pessoal, nosso capítulo 7 de Geografia tem como título Vida e Aspectos Culturais do Campo. E para iniciarmos, eu quero saber o seguinte: quem aí sabe o que é astrofotografia? E aí? Nome esquisito, né? Algum de vocês já ouviu falar nisso? Pelo nome vocês conseguem ter a noção do que se trata? Pessoal, astrofotografia é a prática de fotografar a imensidão do céu, os astros, as estrelas e outros corpos celestes. Para tirar as melhores fotografias, a melhor paisagem é o céu do campo, porque ele é o mais limpo. O espaço rural tem menos poluição e menos iluminação artificial do que nas cidades. O céu do interior é tão limpo que algumas vezes conseguimos ver a Via Láctea, a galáxia onde está localizado o nosso sistema solar. Nesse capítulo, vamos olhar o campo de um jeito diferente. Vamos estudar como é a vida e a cultura no espaço rural. Então, turminha, enquanto no capítulo anterior nós abordamos as paisagens e as atividades econômicas, neste capítulo serão apresentados os aspectos sobre a vida e a cultura no espaço rural. Uma abordagem parecida será feita quando formos ler e estudar sobre as cidades nos capítulos seguintes. Na abertura desse capítulo, foi escolhido o tema astrofotografia, que é a prática de fotografar o céu, capturando em imagens as estrelas e outros corpos celestes. Quem aí já prestou atenção e percebeu que quando falta energia na cidade e nós olhamos para o céu, temos a impressão de que conseguimos ver mais coisas do que quando temos as luzes artificiais? É por isso que dizemos que no campo conseguimos ver o céu mais limpo, porque lá tem um número muito menor de luzes e formas de poluição. Mas falando sobre o céu, o que vocês costumam ver quando olham para o céu? Normalmente nós vemos nuvens, aviões, pássaros, relâmpagos, fogos de artifício, o sol, a lua, etc. Não é? Hoje à noite, desliguem as luzes da casa de vocês e convidem suas famílias para olhar o céu. Conversem sobre o que vocês veem e anotem em seu caderno o que vocês observaram. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o modo de vida dos povos tradicionais e abordaremos os caiçaras, os castanheiros e os povos indígenas. Para isso, coloquem os livros nas páginas 114 e 115 e acompanhem a leitura. Até agora, você já conheceu diversos tipos de paisagem, não é mesmo? Aprendeu que as pessoas transformam essas paisagens de diferentes maneiras e assim usam o espaço para atender às suas necessidades. Nas paisagens do espaço rural, uma das grandes diferenças é a presença de muita vegetação e de elementos naturais. Então, turminha, nós já vimos que existem diversas paisagens e que os seres humanos as transformam de acordo com a sua necessidade. E vimos também que uma grande diferença entre o campo e a cidade é que no campo podemos perceber uma grande área com vegetação e muitos elementos naturais. Nas cidades temos menos áreas com vegetação e menos elementos naturais. A maioria dos elementos são culturais, ou seja, feitos pelos seres humanos. No campo, moram alguns povos que dependem da natureza para manter os seus modos de vida, como os indígenas e outras comunidades tradicionais, como os caiçaras, os castanheiros e os ribeirinhos. Para manter sua cultura e forma de viver, esses povos utilizam recursos da natureza, conhecimentos e práticas, transmitindo de uma geração para a outra. Agora que nós já revisamos e vimos que os povos que vivem no campo precisam da natureza e dos recursos oferecidos por ela para viver, vamos conhecer um pouco mais sobre esses povos?
Os caiçaras são povos que vivem perto do mar, nos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles praticam a pesca tradicional, o artesanato e o cultivo de pequenas plantações. Ou seja, eles se utilizam do extrativismo vegetal e animal, além da agricultura. Sua cultura é marcada por músicas e danças, como o fandango e as cirandas, e por festas, como o reizado. Os caiçaras têm grande conhecimento das plantas e dos animais que vivem na Mata Atlântica e sabem como explorar os recursos da natureza sem destruí-los. Na imagem que vocês estão observando, vocês podem ver o mestre caiçara fazendo uma canoa com um único tronco de ingá, um tipo de árvore comum da região litorânea do sul e do sudeste do Brasil. Já os castanheiros são povos tradicionais da floresta. Eles vivem geralmente nos estados do norte do Brasil e acampam no meio da floresta amazônica por meses para coletar castanhas. Depois disso, as castanhas são selecionadas e transportadas de barco até as cidades, onde são vendidas para a indústria. Nessa imagem, vocês podem observar a coleta de frutos da castanha do Pará, destinados ao processo de extração do seu leite na cidade de Acará, no Pará, no ano de 2013. No Brasil, existem centenas de povos indígenas que vivem em várias regiões, falam línguas diferentes e possuem formas variadas de viver. Eles se relacionam diretamente com a natureza para viver, cultivando alimentos e conseguindo materiais para construir moradias, barcos, ferramentas e para fabricar utensílios e remédios. Nessa imagem, vocês podem observar mulheres indígenas colhendo amendoim na terra indígena do Acre, no ano de 2016. Então, turminha, na aula de hoje nós podemos aprender que vários povos vivem no campo. São povos diferentes, mas uma coisa eles têm em comum, que é o cuidado e respeito pela natureza. Além disso, muitos dos seus costumes também são levados para a cidade, como danças, músicas, artesanato, etc. E aí, gostaram da nossa aula de geografia de hoje? Ela vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante o assunto. Qualquer dúvida, podem me perguntar no WhatsApp. Um beijo enorme para vocês e até já já nas nossas próximas aulas.